Beleza? Vamos começar gravando aqui. Ó, primeira coisa que eu quero falar, vou falar aqui gravando, eu vou fazer uma atividade quarta-feira que vem, online, certo? Vai ter a nossa aula, depois da nossa aula, eu vou disponibilizar um link para vocês fazerem 3 questões, que nem foi a prova que vocês fizeram semana passada, né? 3 questões de matemática, valendo o ponto. O ponto não é por você acertar a questão, o ponto é por você fazer as questões. Quero ver quais são as respostas que vocês vão dar. Quem responder o questionário ganha a pontuação extra, que ele vale, certo? Acertando ou errando, não importa. Claro que quem acertar vai me ajudar a ter uma ideia de como vocês estão sabendo fazer a atividade. Então, não precisa se preocupar, ficar nervoso em acertar as 3 questões. Se acertar, ótimo. Agora, lembrando, cada resposta me dá uma direção de como vocês estão entendendo a matéria. Mesmo que seja errada, às vezes você entende ela de uma maneira diferente, e aí eu consigo entender mais ou menos como é que você está aprendendo, mesmo errando. Então, o interessante é que você responda, certo ou errado, não importa, para poder me ajudar a avaliar, certo? Então, a aula de hoje vai ser sobre o Teorema de Pitágoras. Vamos compartilhar aqui com vocês. Vocês já devem ter ouvido falar dele, né? É o teorema mais famoso da matemática. O segundo mais famoso é a fórmula de Bhaskara, que a gente já viu esse ano. Certo? O teorema de Pitágoras é o primeiro, e o Bhaskara seria a segunda fórmula mais importante da matemática mundial. Né? Todo mundo vê isso. O teorema de Pitágoras, ele é mais importante do que a fórmula de Bhaskara, porque ele foi criado antes da invenção dos números que a gente usa. Né? A fórmula de Bhaskara, não. A fórmula de Bhaskara já trabalhava com os números que a gente já está acostumado. Então, o teorema de Pitágoras é de uma época em que o sistema numérico era muito difícil de se aprender. Poucas pessoas aprendiam a fazer conta e escrever. Era tudo mais complicado. E mesmo assim, eles sabiam calcular essa fórmula, né? Os egípcios já sabiam trabalhar com o teorema de Pitágoras. Não completo, mas eles já tinham algumas noções. Os gregos já tinham várias demonstrações. Tem gente que chega o próprio Pitágoras, né, chega ao nível de dizer que essa fórmula funciona como uma verdade universal feita por Deus, para vocês verem o nível de contexto em que ela entra, certo? Ela é tão universal que você encontra ela na natureza com facilidade, dependendo da estrutura que você está pesquisando. Né? Física e química, vocês vão ver muito teorema de Pitágoras, principalmente no ensino médio. Certo? É bem simples, né? O teorema de Pitágoras, ele trabalha com um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele que tem o ângulo de 90 graus. No caso aqui, é o ângulo A. Né? Quem está na frente dos 90 graus é chamado de hipotenusa. É esse lado aqui. Esse lado que vem aqui do C e vai até o B. Normalmente a gente chama ele de A. Ele mede A. Os outros 2 lados são chamados de cateto. Certo? Cateto. Geralmente o pessoal chama os catetos de B e C. Né? E a regra de Pitágoras é bem simples. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Então, o número que aparece aqui é igual ao quadrado, é igual a esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, certo? Bem simples a regra. Qual é a vantagem dela? É que isso aqui é universal, não tem como dar um número diferente, certo? Se isso funcionar, o triângulo é retângulo. Se o triângulo é retângulo, o teorema de Pitágoras tem que funcionar, certo? Para poder não funcionar, a coisa não pode existir, certo? Então, for ângulo reto, tem que funcionar o teorema de Pitágoras, ok? Isso é muito bom, porque muitas das contas que nós fazemos de astronomia levam em consideração essa regra que serve independente de qualquer coisa. Sempre vai funcionar dessa forma. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos,
Como é que a gente faz conta? Vou ter aqui 3 triângulos retângulos para a gente fazer conta. Normalmente funciona assim. Eu consigo saber 2 lados. Está faltando um terceiro. Vamos começar com esse exemplo aqui. Primeiro. Eu tenho um lado chamado de x, outro medindo 6 e outro medindo 8. Ok? Aqui é a hipotenusa, no x. Por quê? Porque o ângulo reto é esse. Né? Então, o x é a nossa hipotenusa. Pelo teorema de Pitágoras, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Pronto. Tem que ser, senão não é retângulo. X ao quadrado é x ao quadrado. Não dá para fazer conta ainda. Né? 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. 36 mais 64, 100. Qual é o número que ao quadrado dá 100? 10. 10. É fácil. 10. Então, esse é o teorema de Pitágoras. Né? Vamos agora para o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu tenho o y, só que o y não é a hipotenusa. O y é um cateto, certo? E a hipotenusa é um 5. Então, usando a fórmula, vai ficar 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos fazer a conta. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Y ao quadrado, y ao quadrado. Então, agora o y está do lado direito. Né? Eu vou pegar esse 9 e passar para a esquerda. Vai ficar 25 menos 9, né? Que ele muda de sinal. 25 menos 9, 16. Então, agora o y ao quadrado tem que dar 16. Quem é o y? É 9? Não. Não. É um número que ao quadrado dá 16. 8. Não. Ah, é. 8 é 4 mais 4. Vamos lá. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Então é 4. Porque 4 vezes 4 dá 16. Então aqui vai ser 4. E aqui vai ser 10. Beleza? Ok, beleza. Nesse aqui, ó, nesse terceiro exemplo, a hipotenusa é esse aqui, de novo, né? 25. Agora vamos fazer com números grandes, né? 5 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais x ao quadrado. 25 ao quadrado dá 625, né? Que é 25 vezes 25. Aqui a calculadora vai ser importantíssima, para fazer com números tão grandes assim. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. Então vai ficar 625, o 400 eu vou passar para a esquerda, vai ficar menos 400, e vai dar 225, igual a x ao quadrado. Qual é o número que ao quadrado dá 225? Esse é muito grande, né? Então, quando você não souber, você faz o seguinte. Se ao quadrado dá 225, significa que o x é a raiz quadrada de 225. E aí você pode usar a calculadora. Toda calculadora tem a raiz quadrada. Raiz quadrada de 225, 15. Com a raiz quadrada, eu consigo descobrir qual é o número que ao quadrado
dá 225. Então, você entende que o quadrado é o contrário, o inverso da raiz. Certo? Então, se o quadrado dá 225, é porque a resposta é a raiz de 225. É 15. Deu para entender? Deu. Deu. É claro que você podia fazer também 10 vezes 10, 11 vezes 11, 12 vezes 12, 13 vezes 13 até achar. Mas demoraria mais, né? Aqui a calculadora ajuda muito. Bom, então é assim que você usa conta com Pitágoras. Vamos um probleminha prático. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros da sua base. Aqui é a escada. Né? Qual é o comprimento da escada? Então, o comprimento da escada é esse aqui, né? Essa linha aqui. Eu vou chamar de X. Se você olhar, ó, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Porque o prédio está na vertical. Então, se aqui é 8 e aqui é 15, a hipotenusa é o X. Então, vai ficar X ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Né? 8 ao quadrado, 64. 15 ao quadrado, 225. A gente acabou de falar. Né? 64 mais 225 vai dar 289. Qual é o número que é o quadrado da 289? É a raiz do 289. E aí a calculadora ajuda a gente a descobrir. Né? Que no caso eu não tenho porque a minha quebrou. No caso, já vou quebrado. Eu vou colocar aqui. A raiz quadrada de 289 é o... 17. Muito bom. 17. Então, essa escada tem 17 metros. Como ela é de marcar, você também podia ir testando, né? Você testava o 17, depois testava o 20, para ver qual deles ia funcionar. Né? Questão de marcar tem essa vantagem. Então, toda vez que você quer fazer esse tipo de cálculo, é interessante usar o Pitágoras. Vai facilitar muito. Nem sempre a conta dá perfeita, como a gente fez até agora. Às vezes, elas dão chamados números irracionais. São os números que têm a raiz, nesse caso aqui, tem a raiz que não é exata. Né? Você não consegue usar a calculadora para achar o número fácil. Por exemplo, esse aqui. Quem é a hipotenusa? Essa hipotenusa é o 10, né? Então vai ficar 10 ao quadrado igual a c ao quadrado mais 5 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 5 ao quadrado é 25. Botando 25 para lá, vai ficar 100 menos 25 igual a c ao quadrado. 100 menos 25 é 75. Então, agora, a conta que eu vou fazer na calculadora, para achar a raiz de 75, é essa aqui. Se você olhar a calculadora, a raiz de 75 vai ser 8,660254038. É quebrado, né? É chamado de número irracional. Quando dá número irracional, você termina a conta. Certo? Não tem como saber de cabeça. Então é fácil. Também é quase a mesma coisa, só não dá o resultado final. É, exatamente. Mas tem gente que fica com raiva porque dá número assim e acha que não é normal. Pelo contrário, o normal é não dar exato. Na escola, a gente faz as questões darem certo para o aluno não ter dúvida que acertou, entendeu? Mas na vida real, só dá número quebrado. Se você for calcular a escada, sempre vai dar a escada com o número quebrado. Nunca dá 17 metros, dá 12,8 metros, 5,3 metros. Na vida não é tão fácil, não. Tá? Agora vamos para esse aqui. Quem é a hipotenusa? É o raiz Raiz quadrada, 29.
Raiz quadrada de 29. Então vai ficar raiz quadrada de 29 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado. Exatamente. Né? A ordem não importa. Você pode botar na frente ou atrás e tá na mesma, certo? Uhum. Agora minha pergunta. Quanto é que dá raiz quadrada de 29 ao quadrado? Ai. Quer chutar? Não, processo aí. Eu não falei para vocês que a raiz quadrada e o quadrado são inversos? Sim. Ó, tu tem 5 reais. Ganha 2 e perde 2. Fica com quanto? Cinco. Tu tem 5 reais. Aí tu ganha 2 reais e perde 2. Não fica com 5? Sim. Por que você fica com 5? Porque 2 e menos 2 é um contrário do outro. Então eles se cancelam. Certo? Ou seja, se o quadrado e a raiz é um contrário do outro, eles se cancelam. Então a resposta é 29. Deu para entender? Deu pra Mais ou menos. entender. Esse daí foi mais complicado. Pois é, eu também não entendi muito, não. Vamos lá. Agora vocês vão entender. Quanto é que é 4 ao quadrado? É 16. 16. Quanto é que é a raiz de 16? 4. 4. E se eu fizer 4 ao quadrado raiz? 4 ao quadrado, raiz. Vai 4 ao ser quadrado é 16? mais... Vai dar a raiz de Sim. 16, né? Porque o 4 ao quadrado é 16. E a raiz de 16 é quanto? 4. Isso. Um cancela com o outro e sobra 4. Eu fiz a conta agora. Agora eu não cortei, eu fiz a conta. Eu fui para cima e depois voltei. É que nem 5 mais 2, 7. Menos 2, 5. Entendeu? Eu fiz a conta para cima, depois eu fiz a conta do contrário. Voltou para o mesmo campo. Entendeu? Então, Entendi. quando você tem raiz quadrada e quadrado ao mesmo tempo, a conta não vai sair do campo, porque sobe e depois volta para o mesmo lugar. Entendi. Essa é uma dica boa, porque vai acontecer muito no ensino médio esse tipo de continha aqui, viu? Número, raiz e quadrado. Aí você cancela. Vai acontecer demais isso aqui em matemática. Então já vão preparados. Sempre que aparecer raiz e quadrado ao mesmo tempo, não precisa fazer a conta. Você só corta e dá certo. X ao quadrado. Corta a raiz, né? Sim. Mais 25, né? É, a raiz. Ó, se você fizer raiz quadrada de 4 ao quadrado, corta e dá 4. Se você fizer raiz de 4 ao quadrado, também corta e dá 4. Corta a raiz com o quadrado. Dá a mesma coisa. Tanto faz quem vem primeiro, se é a raiz ou o quadrado. Se os dois estiverem ao mesmo tempo... Entendi. Mas só se tiver raiz quadrada ao quadrado, né? É, serve para todo tipo de raiz. Se fosse assim, ó, 3 elevado a 5, raiz quinta. Também, corta. Se for do mesmo tipo, você pode cortar. Só não pode cortar se for diferente. Se for assim, 4 elevado a 3, raiz de 4. Aí não dá, porque um é 3 e o outro é 4. Não dá. Entendi.
terminando aqui, vou passar o 25 para lá. Tá? 29 menos 25 igual a x ao quadrado. 29 menos 25 é 4. Qual é o número que é o quadrado da 4? 2. Então, às vezes, a resposta é um número irracional, né? Um número com raiz. Tem outros números irracionais além desses, mas os das raízes são os mais fáceis. E, às vezes, o número você usa a raiz na conta e acha um número normal. Né? Mas você tem que usar a raiz. Eu acho que esse segundo exemplo é mais fácil de fazer. Porque é só cortar, né? A conta é mais rápida. Uhum. É Não fácil. precisa pensar muito. Então, é isso. Teorema de Pitágoras é só isso. Só Para isso. casa, essa tarefa aqui. Tirei em print, por favor, e mandar no grupo. Por favor. Calcula a distância percorrida pela sombra do avião. Eu já botei aqui que ela é x, né? É só X. Oi? É só X ainda. É o valor. Só achar o valor do x. Aham. Coloquei aqui já a sombra. Porque na hora que ele sobe, a sombra começa a subir, a ir para cá, né? Aí quando chega a 300 metros, a sombra desaparece porque ela fica muito pequena. Aí, qual é essa distância que leva até a sombra de sumir do avião? Ok, é fácil. Tirar o print. Não dá pra tirar pelo notebook se der, eu sei. Sei lá. Tirei. Podem usar a calculadora, porque os números são grandes, né? Para não ter tanto trabalho. Sim. Viu? Aí vai ser 500 ao quadrado igual. Exato. 500 ao quadrado igual a 300 ao quadrado, x ao quadrado. Mais x ao quadrado. É fácil. Mas é só isso, professor? Ó, o teorema de Pitágoras é simples. Né? Vou Corri. interromper aqui a gravação.